Isso, então vamos dar início aqui à nossa introdução à orientação a objetos. Tanto se fala nessa parte de orientação a objetos, né? O que é isso, quais que são os benefícios e por que ela representa o mundo real. Então, primeiro eu vou ler aqui um pouquinho da teoria, depois eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês, tá? Então aqui, ó, programação orientada a objetos. Vocês vão ver também as siglas como POO ou então apenas o OO, né? Orientação a objeto. Ou então P, programação orientada a objetos. Tá? É um modelo de análise de projeto e programação de software, baseado na composição e interação entre diversas unidades chamadas de objeto. Então, qual que é a ideia da gente programar orientado a objeto? É a gente dividir em classes, em objetos. Por exemplo, a gente pode ter uma classe de pessoa. Essa classe de pessoa vai servir para a gente fazer um cadastro de usuário, de paciente, de pessoa física, de pessoa jurídica, tá? Então a gente consegue trazer o mundo real dentro do desenvolvimento de software e a gente consegue trabalhar com as classes, cada uma identificando e carregando os dados de um objeto que representa o mundo real. Um objeto que representa todos os dados de um carro, de uma pessoa, de um produto, de uma venda e assim por diante. Então, a orientação ao objeto, toda a arquitetura, desde sua concepção, da sua análise, da sua estrutura, toda ela já é pensado em orientação a objetos para depois colocar a mão ao código e desenvolver toda a programação mesmo orientada a objeto. Tá? O objeto também a gente é conhecido também como a classe e objeto. Normalmente, durante as aulas, eu vou falar classe, vou falar objeto, vão ser basicamente a mesma coisa. Você já tem que criar essa ideia que vai ser basicamente a mesma coisa dentro da programação. Porque um objeto, antes de tudo, ela vai ser uma classe, que a hora que a gente estiver programando na memória do Java vai se tornar um objeto. Tá? Um pouquinho aqui de introdução. Ó. Uma classe ela é uma forma de definir um tipo de dado em uma linguagem orientada a objeto. Ela é formada por dados e comportamentos. Certo? Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma classe de carro. Uma classe de carro. O que ele tem de atributos? Tem cor, tem marca, tem o combustível, tem valor, tem se é importado ou não. Vamos ver aqui outros. A potência do motor. Vamos ver aqui os outros atributos que a gente pode ter no carro. Que seja mais genérico, sim, no caso. A categoria, se ele é passeio, se ele é caminhonete ou não. E o que seriam os comportamentos aqui? O carro liga, o carro acelera, o carro corre, o carro freia. Não é verdade? Então, esses são os comportamentos. Então, a gente sempre tem atributos e comportamentos. No caso, eu sou uma pessoa. Então, a gente teria uma classe que depois seria um objeto de pessoa. Quais que são os meus atributos? Os atributos de uma pessoa, que são comum a todos. Altura, peso, cor de olho, cor de pele, no caso, a etnia, naturalidade, estado civil, meu CPF e assim por diante. Agora, o que eu faço? Eu ando, eu como, eu estudo, eu corro, eu passeio, eu programo, e assim, eu trabalho, e assim, né? Então, é bem definido os atributos e os comportamentos. Então, tudo dentro da programação orientada a objetos é isso. São objetos que carregam informações, interagem entre si, processam os dados, fazem comportamentos e assim o software vai evoluindo, vai sendo construído. Então, tudo no mundo real pode se tornar, ou no caso, se torna um objeto dentro da programação. Eu quero que você, a partir desse momento, você vá criando a mentalidade de que qualquer objeto, por exemplo, o computador, o monitor, a janela da sua casa, a cama no caso, a casa, a tua casa, ela tem os seus atributos, é de material, é de madeira,
em que endereço que ela está, a altura do teto, metros quadrados, assim por diante. E você tem a casa daí, a casa você mora, a casa você almoça, a casa e assim por diante, o endereço da casa e assim por diante. Então, por exemplo, vamos ver outra coisa aqui. Um produto, né? O que é um produto? Um produto do mercado, né? O que pode ser um produto? Pode ser o quê? Uma melancia, uma laranja, daí tem o quilo, tem o preço, e tudo isso entra depois em um processo de vendas. Então, tudo no mundo é um objeto. Olha para o seu lado aí, você vai ter o quê? Uma cadeira. Com certeza você tem uma cadeira, você está sentado numa cadeira aí. Uma cadeira, ele é um objeto, ele pode se tornar uma classe ou um objeto aqui na programação, né? Ele é um objeto no mundo real e pode ser um objeto também na programação. Basta você estar criando um software para isso. Então, você tem o objeto cadeira, então, o material que ela é feita, a altura, a cor e assim por diante. O que você faz com a cadeira? Você senta nela, você estuda e assim por diante. Então, a orientação a objeto, ela representa mesmo o nosso mundo real. Tá? Eu quero que você já vá amadurecendo essa ideia, e a gente depois, nas próximas aulas, a gente vai começar a criar um pouquinho mais de amadurecimento, ver mais alguns exemplos, até a gente colocar a mão na massa mesmo, a nível de Java, e a gente vai começar a construir algumas coisas bem legais para a gente entender bem essa parte da orientação a objeto.